Olá você, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus abençoe muito a sua vida. Você que está conectado conosco aí, chegamos agora ao terceiro episódio, segunda temporada do Bem Casados. E esse é um programa que trata sobre histórias reais, vidas reais, do cotidiano, na vida de quem é casado, na vida da família. Assuntos importantes que você pode pegar aí e compartilhar, aproveitar para ter um aprendizado. Se você não é casado ainda, alguém já disse, tem que fazer um programa para solteiro. Esse aqui já é um treinamento para você. Assiste esse programa e compartilha. Se inscreve no nosso canal, porque quando você se inscreve e compartilha a programação, você auxilia a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária, e também a IPP-TV. Fazendo isso, você está ajudando a expansão do Reino de Deus. Mas o assunto hoje é o assunto de tremer o coração. Fala muito a cada um de nós e daqui a pouquinho a gente vai revelar o tema, né, Michele? E vai ser muito bom para tratar e você compartilhar aí com quem está precisando. E o assunto de hoje vai ser um assunto que eu quero trazer uma devocional ao seu coração. Mas antes, eu vou me apresentar aqui. Talvez você já me conheça como pastor auxiliar aqui de Pinheiros, pastor Vinícius. Mas como eu sou muito bem casado, eu vou me apresentar de acordo com o programa. Eu sou o Vinícius da Michele. Eu sou a Michele do Vinícius, sejam bem-vindos a mais um programa Bem Casados. Amém, é isso aí. Então, para a gente começar, como a gente sempre faz, a gente compartilha uma devocional ao seu coração. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí comigo, justamente sobre a temática de hoje. Você vai perceber que a devocional tem tudo a ver com o que vai ser falado e revelado daqui a pouco sobre o tema desse nosso programa de hoje. Marcos 4, de 35 a 41. O texto que fala lá sobre quando Jesus está no barco e ele acalma a tempestade. E aí eu faço uma pergunta já agora para você aqui, uma pergunta retórica, né, como as pessoas falam. Jesus está no barco do seu casamento? Você tem certeza disso? Você convidou Jesus para entrar nessa jornada do casamento e nessa viagem que é a vida e para chegar do outro lado? Ele que é o mestre dos mestres, ele está no barco do seu coração e do seu casamento? Fica essa pergunta aí. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos, vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo d'água, ou seja, ia a pique, gente. Versículo 38 do capítulo 4 de Marcos. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram, mestre, o senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é a palavra do Senhor. Falar chovendo molhado aqui, que a gente vive num país que está passando por muitos problemas, isso todo mundo já está cansado de saber. O que diverge muitas vezes é a forma como as pessoas buscam a solução para esses problemas. E as pessoas hoje em dia estão se agarrando a qualquer tipo de solução proposta, como se aquilo fosse uma tábua da salvação. E aí entra outro problema, muitas vezes, no meio cristão, quando pessoas, na verdade, lobos vestidos de pele de cordeiro, estão vendendo, né, mercadejando a palavra de Deus, oferecendo falsas promessas de qualquer tipo de prosperidade material e emocional, como se andar com Jesus fosse andar com um serviçal ou então um amuleto da sorte, justamente para atender muitas vezes os caprichosos desejos hedonistas do ser humano. E muitas vezes entrar num casamento, para muitas pessoas, é entrar numa relação de consumo. O que o outro tem para me servir e até quando ele pode me servir? E casamento, segundo a palavra de Deus, não é isso. A gente entra no mesmo barco e convida Jesus para esse barco para ter a certeza de que nós conseguiremos chegar do outro lado, ou seja, com Jesus até a Nova Jerusalém,
com Jesus até a vida eterna. Agora, esse trajeto navegando pela vida não nos exime, diz o texto, é isso que ele nos ensina aqui, que exatamente o contrário do que se pensa, viver uma vida cristã é um mar de rosas. Não é. Ter Jesus no barco da vida não nos exime de sofrimentos desse mundo. E é por isso que, ao mesmo tempo, contar com a presença de Jesus no barco traz, na verdade, um verdadeiro resultado de alegria e paz que excede todo entendimento. É por isso que, se você olha comigo aqui para o versículo 37, você vai perceber ali que mesmo Jesus estando no barco, não era garantia de ausência de problemas. Sabe por quê? Os discípulos eram pessoas treinadas com o mar. Eles conviviam ali com o mar da Galileia o tempo todo. Aliás, eles eram profissionais do mar. Pescadores e, por que não dizer, marinheiros profissionais, experientes. E o texto nos diz que eles ficaram literalmente apavorados, porque o que aconteceu ali foi um grande temporal de vento. O original grego aqui é megaloleanemos, ou seja, segundo o mesmo texto em Mateus, é como se fosse um grande furacão ou até mesmo um maremoto. Ou seja, profissionais do mar estavam com medo. Gente, o problema era enorme. Isso traz para mim e para você que é o seguinte, problemas na vida, corriqueiros, todo mundo vai ter. Pequenos problemas, né? Uma coisa aconteceu, faltou luz na sua rua e por isso a sua casa ficou sem luz o dia inteiro. Acontece agora. E quando um grande problema apavora o seu coração e bate sobre a sua vida? Ou seja, o texto está dizendo para mim e para você que quando você convida Jesus para o barco do teu casamento, isso não é ausência de problema. Você não tem garantia que, inclusive, um grande problema vai bater na porta do seu casamento. Agora, o que a gente faz com isso? É olhando para a história da própria igreja, a igreja primitiva, a história das missões e tudo que aconteceu, nós sempre vimos que a igreja, ou seja, o corpo de Cristo, sempre enfrentou problemas. E esse problema não é um problema simplesmente aos olhos carnais. Todo cristão e todo casamento cristão vai enfrentar uma batalha e essa batalha é espiritual. Por isso, você precisa perceber que, além do texto nos dizer nessa noite, em primeiro lugar, que a gente não tem garantia de ausência de problemas, porque a vida não é um mar de rosas, ao mesmo tempo, leia comigo aí o versículo 38 e o 40, se você ler depois aí, você vai perceber que esses versículos nos mostram que nós não estamos liberados de fazer a nossa parte. Ou seja, o que eu faço ou o que deixo de fazer tem consequências que eu vou colher. Ou seja, por causa do grande problema, os discípulos não fizeram a sua parte e fizeram sim uma cobrança, como se dissessem: você não se importa que nós vamos morrer? Faça algo. E a resposta de Jesus no versículo 40 mostrou o seguinte: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês estão sendo covardes em não fazer a sua parte, que é exercitar a fé e crer em mim e na minha obra redentora, porque eu estou com vocês. Ou seja, desonrar a Deus com as murmurações diante de um grande problema é a mesma coisa que você declarar a sua total falta de fé nesse Deus. Por isso, não faça isso. O que Deus te pede nessa noite, nesse programa aqui com a gente, é que você exercite a sua fé. Então, duas coisas já nesse programa, nessa devocional. A primeira, você não vai ter ausência de grandes problemas na sua vida e no seu casamento. Segundo, você não está dispensado de fazer a sua parte. Exercitar o presente que Deus te deu. Qual foi o presente? A fé. E, por fim, ter Jesus no barco, e aí perceba, não é só você que vive um grande problema. O casal ao seu lado, o seu vizinho que tem aí uma família também estão vivendo grandes problemas. Por isso, não se sinta o excluído único do mundo, ninguém me ama, ninguém me quer. Porque o barco dos discípulos tinha Jesus, mas outros barcos acompanhavam. Todos estavam querendo Jesus ali, seguindo a Jesus e passaram pelo mesmo grande temporal. Ou seja, a vida, meu amado irmão e minha irmã, não é o seu umbigo exclusivo para você mesmo. Mesmo você passando por um grande problema, você deve se importar com quem está do seu lado. E aqueles discípulos não pensaram assim: olha, os outros barcos, mestre, mas eles pensaram em si mesmo. Mas tem uma garantia, porque quando Jesus está no barco, no final ele tem o controle de todas as coisas. Porque quando o grande problema se apresenta na sua vida, o maioral do universo, o governante
da nossa vida e do nosso coração, ele é maior do que todas as coisas. Ou seja, não tem grande problema que seja páreo para o nosso grande Deus. Aliás, aquele grande temporal se tornou, na verdade, um diminuto, lacônico sussurro, quando Jesus literalmente disse para a onda e para o vento: cale a boca. Jesus não precisou fazer um grande gesto e dizer: olhem para mim, para o meu grande poder. Simplesmente ele se levantou e disse: fique quieto. E quando o governante do universo se levanta sobre o seu casamento e diz: basta, o grande problema vai embora. E a nossa liderança com Jesus no barco nos garante que a gente vai chegar do outro lado. Por isso, Deus abençoe a sua vida, creia nisso. Você vai ter problema, você não está liberado de exercer a sua fé, mas o comandante do universo, tem a mega voz que manda todo problema se calar, ele está no barco da sua vida, ele traz esperança para a vida eterna. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu lar, em nome de Jesus. Amém. E agora, Michele, você vai apresentar para a gente aí? Sim, eu já estou emocionada, viu, gente? Porque hoje o nosso tema, a nossa conversa de hoje realmente vai ser emocionante, né? Vencendo na fé. E agora a gente quer passar um videozinho para mostrar para vocês os nossos convidados de hoje. Assistem aí. O casal Rosalina e Roberto se conheceram em 1993 e se casaram em 1998. Completam em março 25 anos de casados. Roberto é membro da IPP desde a época do antigo templo na rua Fernão Dias, onde nasceu, foi batizado, fez profissão de fé e eleito diácono. Rosalina conheceu a IPP quando começou a namorar e se converteu quando fizeram o 8º ECC. Já trabalhou com as crianças no departamento infantil e atualmente ajuda no Ministério de Recepção. O casal tem uma filha, Raquel, com 22 anos, muito ativa na IPP, onde toca violão, nos grupos de louvor e atualmente é vice-presidente da Mocidade. Em agosto de 2020, no meio da pandemia de Covid, Rosalina foi diagnosticada com câncer de mama. Em outubro, iniciou o tratamento de químio, seguido de rádio, imunoterapia, além da cirurgia de mastectomia. Após o ciclo de todo o tratamento, que durou cerca de 8 meses, pela graça de Deus foi constatada sua cura e hoje faz acompanhamento médico com exames e consultas periódicas. A confiança em Deus, as orações, a ajuda e apoio de todos os irmãos em Cristo foram determinantes para a eficácia de todo esse processo. Conheçam o casal Rosalina e Roberto com o tema Vencendo na Fé. Voltamos aqui agora com os nossos convidados do nosso ladinho. Sejam bem-vindos, Rosalina e Roberto. Nosso tema de hoje é Vencendo na Fé, um tema que vai falar muito, né, ao nosso coração, né, é emocionante. A gente espera também que fale ao coração de vocês também. Sejam bem-vindos, obrigada por terem aceitado o convite de virem aqui, compartilhar um pouquinho da história de vida de vocês, esses momentos que vocês passaram com a gente e com o pessoal que está assistindo a gente. E eu queria que vocês se apresentassem na vida real. Eu sou a Rosalina do Roberto. Eu sou o Roberto da Rosalina. Nós estamos casados há 24 anos. 10 meses. E 9 dias. Olha aí. Temos uma filha, que é a filha mais linda, né? Que é a Raquel, também conhecida como Rachel. Ela é a nossa bebê de 22 anos, né? E agradecemos o convite de vocês. Muito felizes de estarmos aqui. Sejam bem-vindos, viu? Obrigado. Isso aí. Obrigada. Então, agora a gente já queria entrar no assunto, né? Um assunto que foi o câncer que você teve, né? Foi um período de tempestade que vocês passaram. E eu queria que vocês já começassem contando pra gente como foi o impacto do diagnóstico, né? Porque assim, a notícia, estou com câncer, né? Como que foi essa descoberta, o impacto para você, Rosalina, como mulher, para o Roberto como marido, para vocês como um casal? Eu tive o diagnóstico em agosto de 2020, mas os sintomas eu comecei já a sentir em março. E nós estávamos confinados dentro de casa durante uma pandemia, né? Uma doença invisível, né? Então, que a gente não sabia o que realmente estava acontecendo. E em agosto, eu tive o diagnóstico de câncer de mama, um HER2 agressivo, invasivo. Só que eu comecei a perceber isso entre março e abril. Eu procurei o meu ginecologista, fui fazer um check-up.
fiz todos os exames de sangue, mamografia, ultrassom, levei para ele e ele disse: não tem nada, não tem nódulo, não tem nada. Eu voltei para casa, mas muito cismada, porque foi na auréola que apareceu esse câncer. E apesar de ser um câncer de mama, é um câncer que começou pela pele e Olha não só. foi um câncer apalpável. Uhum. Uhum. E quando eu levei os exames para o médico, ele falou: olha, não deu nada, retorne daqui 1 ano, para a gente fazer um novo Nossa. check-up, Uhum. porque não é nada. Eu voltei para casa e, né, ao mesmo tempo eu fiquei feliz, né, em saber que não era nada, Uhum. mas aquilo foi aumentando e foi me chamando a atenção e eu liguei para ele, porque aí eu percebi que a mama, o bico, né, da mama Uhum. começou a inverter Olha só. e em volta começou a virar uma casca de laranja. Então, Uhum. as mulheres que estão assistindo, elas vão entender, né, e saber o que, né, a gente já leu sobre o assunto. Uhum. E ali me acendeu uma luzinha e eu procurei ele pediu para procurar um mastologista e eu, né, Ele indicou um amigo ele dele. indicou um amigo dele, sim, indicou um amigo, e eu falei: meu Deus, né? Uhum. O que eu vou fazer? Vou nesse amigo dele, me deu uma luz, Senhor. Uhum. E veio na minha cabeça ligar no Uhum. AC Camargo. Então, eu liguei Um pro. hospital especializado em câncer, né? Uhum. E aí eu liguei, isso era uma quinta-feira, 13 de agosto, uma quinta-feira, não vou esquecer dessa data. E eu liguei para perguntar se eu podia passar pelo meu convênio e foi ok. Sim. Temos consulta para amanhã, Olha só. 8h20 da manhã. A senhora aceita? Sim. Esse foi o lado bom da pandemia, nesse sentido, Uhum. porque as pessoas não estavam indo no hospítal do Sim, câncer, hospital eles da estavam pandemia. indo Em menos para o de 24 hospital horas ali, né? Isso. por causa do Covid, mas Sim. o hospital do câncer tinha vagas Tava ali, então foi super rápido essa parte. Exato. É, porque muitas mulheres abandonaram o seu tratamento durante a pandemia e que foi um erro total. Uhum. E aí eu fui nessa consulta, eu fui com a Rachel e ele olhou todos os exames, eu levei e ele olhava o exame e falava: não tem nada. E aí ele olhou direito e falou: olha, eu vejo uma sombra. Mas aí ele examinou tudo e realmente apalpável, não tinha nada. E aí eu fiz todos os exames novamente pelo hospital, Uhum. não dava nada. E ele falou: então a gente vai partir para a biópsia. E isso foi questões assim de dias, tá? Uhum. Eu fiz a biópsia e foi realmente constatado que eu tinha um câncer de mama, um HER2 invasivo, maligno. E no dia que esse resultado saiu em 15 dias, né? Em 14 dias eu já estava com o diagnóstico em mãos. Rosalina, só Uhum. para quem está assistindo a gente aí de casa, os nossos telespectadores, faz um parênteses, explica pra gente o que é o HER2 que você fala aí. É um câncer agressivo. Nessa classe, é uma classificação, né? Isso, é uma classificação de câncer de mama. Tem Tá. várias classificações, tá? E o meu era um HER2, é um câncer hormonal. Hormonal. É um câncer hormonal, por isso que se chama HER2. Entendi. Né? Tem 2, tem 3, tem vários tipos. E aí tem os níveis que vão ali dando a classificação se ele é mais ou menos agressivo. Isso, exatamente. Exatamente. E o seu era bem agressivo. O meu era agressivo. Olha só. É, que eles falam invasivo e maligno. E no dia que eu fui pegar os resultados, fomos eu e o Beto. Naquele dia, né, a consulta estava marcada para 8h20 da manhã. Sim. Só que, aí eu falo que são coisas de Deus, né? Porque Deus estava o tempo todo conosco, né? E nós fomos e ele tinha uma apresentação às 11 da manhã. E o médico atrasou. E muito. E muito. E ele falou, já era quase 10, ele falou, eu vou ter que ir embora. Eu não falei, vai, não vai ser nada. Tá tudo bem. Porque ao mesmo tempo que eu achava que tinha alguma coisa, eu achava que não tinha. Eu não queria acreditar. Sim. Aí ele foi, ele não chegou, acho que nem no térreo. O médico me chamou. E aí foi
o impacto de receber uma notícia sozinha. Sozinho. Então foi assim, ele chegou, sentou e é um médico muito sério. Ele chegou e falou: "Olá, dona Rosalina, chegou o seu diagnóstico". Aí eu brinquei ainda, falei: "Pode falar, doutor, tô preparada". Só que eu não tinha aquela certeza. Eu achava que, não é nada, né? Uhum. E ele falou: "Deu positivo, a senhora está com carcinoma". E naquele momento que ele começou a falar: "É um carcinoma". Gente, eu não ouvia mais nada. Eu só ouvia, sabe? Ali A sua mente embaralhou na hora, é isso? embaralhou, pastor. E eu vou ser bem sincera, eu esqueci de Deus. Foi uma onda que bateu assim. Sim. Foi uma onda, é uma coisa que eu não sei, é uma sensação muito difícil. E ali eu olhei para ele e pensei: eu vou morrer. Você não sabe o que vai acontecer, né? Você é Sim. levado por aquele momento ali. É, exatamente. Naquele momento que você recebe aquela notícia, e ainda sozinha. Aquela coisa do chão abriu, Exa- caí, tô perdida, A gente tô que é, sozinha. a É. gente que é carioca, né? E vai muito pra praia, você que está nos assistindo aí, e a gente sempre brincou muito de mergulhar e pegar jacaré. Mas quando a onda bate forte mesmo, a gente toma o famoso caixote. E quando você está no meio daquela onda ali, você não sabe que horas vai parar e que horas que você vai Só levantar. quer levantar para Você só quer respirar. É mais ou menos isso, né? Exatamente. Você tomou um caixote da notícia, esse impacto que você recebeu ali. Exatamente. E sem o Roberto do lado no momento. Sem, né, Meu o Deus. meu marido, né, Sim. né? Claro, e justificado, porque ele precisava correr lá Sim, para Exatamente. a apresentação, mas a gente nunca espera, né? Exato, porque eu não esperava. Eu achava que não é nada. Sim. É uma mastite, é uma. Né? Uma coisa que vai se resolver. Exatamente. Então, eu não esperava esse resultado. E ali, naquele momento, E aí Eu- você ligou para ele? não. Aí foi assim, né? Como ela disse, aquele dia o combinado era, eu ia acompanhar ela na consulta, depois a gente ia sair, eu ia deixar ela no caminho, ela ia pegar um Uber, eu ia para o meu trabalho, fazer minha apresentação. Estávamos, né, no auge da pandemia e a apresentação ia ser online, então tinha que chegar, preparar todos os equipamentos, tudo, fazer a apresentação, tudo. Então, como eu estava atrasando demais, eu falei, vou ter que ir embora, né? Enfim, quando você passar em consulta, você me liga, a gente se fala, mas nem com um pingo de preocupação. Não passou na minha cabeça nada assim da gravidade que seria. Não Uhum. tinha, realmente, eu não tinha. Achava que ia ser alguma coisa simples, enfim. Bom, chegando no meu trabalho, fiz o que eu tinha que fazer, terminou a apresentação, olhei no celular, não vi mensagem nenhuma, voltei para minha mesa, ocupei a mente fazendo com alguns afazeres. E nisso foi dando meio-dia, falei, vamos almoçar, né? Fui almoçar sozinho, época de pandemia, restaurante vazio, eu estava praticamente sozinho no salão. Almocei, aí terminei o almoço. Falei, nossa, deixa eu ligar para a Rosalina, né? Não mandou mensagem até agora, né? Não Falei, ligou nossa, até agora. mas tranquilo até então. Detalhe, tá? Eu sempre ligo para dar os detalhes. Sim, Estou em tal sim, lugar, sim, assim, sim. aquele dia. Aí na hora que eu liguei para ela, aí ela atendeu, falei, e aí, tudo bem? Tudo bem, nada, eu tô com câncer, eu vou ter que fazer quimioterapia, vou ter que fazer radioterapia, vou ter que fazer cirurgia. Sabe, você escutando aquilo, Aí foi a sua hora do seu chão abrir, Sim. a onda levou você nessa hora. Bateu o exatamente. desespero. É. Eu falei para ela, você tá falando sério? Ela não ia brincar com um negócio desse, né? Eu falei, meu Deus, né? Aí, enfim, ok. Quando eu cheguei em casa, à noite a gente conversa, enfim, tudo mais. Mas eu lembro que eu falei uma coisa para ela, antes de desligar. Falei, a gente tá junto. Falei, a gente tá junto. Então, esse foi o impacto, né? Sim. Aí você volta para o seu trabalho. Eu, quando voltei do restaurante até o meu prédio onde eu trabalho, eu acho que eu voltei flutuando, né? Porque assim, você sai fora de si, né? Você não acredita ainda naquilo. Então é algo que você ainda vai ter que... O impacto é enorme, né? Sim, Enorme. é. Sim, sim. Você vai digerindo a notícia aos poucos. Vai Sim, tentando. Vai exatamente. tentando, aos tentando. pouquinhos você vai. Né? E agora? E agora? E a minha preocupação, né? Quando ele começou a dar notícia, eu pensava, a Raquel acabou de entrar na faculdade. Eu quero ver a Raquel se formar.
Meu Deus, eu quero ver ela casar, eu quero ter netos. As mil preocupações, Sim, né? sim. E assim, eu pensava na nossa vida, mas eu pensava muito mais nela, Sim. né? Tudo bem, já era uma moça de 20 anos, mas, né? Eu não queria ver ela. Você é mãe, né? Você queria viver a vida da sua filha com Exatamente. ela. Então, para mim aquilo foi desesperador, né? E eu saindo de lá, né? Eu fiquei, para onde eu vou? Né? Eu fui tirar uns pontos que eu tinha da biópsia. Uhum. Ainda encontrei uma enfermeira que era evangélica, e aí eu desabafei. Ela falou, filha, calma. Você acredita em Deus? Uhum. Acredito. Então é isso, você acredita em Deus, se agarra com Ele, conversa com Ele e faça exatamente o que os seus médicos pedirem. Uhum. E foi o que eu fiz. Então, é chegar para a família e ter que dar essa notícia para Raquel Sim. e para ele foi mais despeloteado ainda, né? Porque eu não tinha com quem falar. Uhum. E chegar para ele e falar, estou, Sim. sim, realmente com câncer. E para a gente foi, assim, muito difícil o início. É. Para mim E foi muito difícil. durante todo esse período aí você começou o tratamento e tudo, teve o impacto da notícia, começou o tratamento. Durante esse período, você sentiu muito medo? Senti medo e quero até contar para vocês, porque quando eu tive o diagnóstico, eu não queria que ninguém soubesse. Então, assim, eu fui uma pessoa egoísta, Uhum. né? E eu não queria que as pessoas soubessem que eu estava com câncer. Mas aí o Beto comentou com o pessoal da igreja que eu estava com câncer e que ele precisava tirar um tempo, porque ele trabalha como Uhum. diácono na igreja, um tempo, porque ele não ia poder. Então, quando você recebe o diagnóstico e o tratamento que vem, você não pode ter contato. Sim. Quer dizer, para tempos normais, eu ia Sim, usar uma a gente máscara, estava na pandemia, né? então eu não podia receber visitas. A imunidade ia ficar mais baixa Sim, ainda por sim. causa do tratamento. Exatamente. Então, eu não contei para ninguém, mas ele falou por um irmão da igreja. E esse irmão comentou com um casal de uma pessoa, um casal muito próximo da gente, uma pessoa muito querida minha. Eu recebi a ligação de uma amiga aqui da igreja, que é a Helena, e ela me perguntou, Rô, você tá tudo bem? E eu disse, sim, estou bem, né? Ela falou, olha, eu sei que você não está bem, eu já Olha. estou sabendo que você está com câncer de mama. E eu tô te ligando para te dizer o seguinte, eu tive câncer de mama há 20 anos atrás e eu estou curada. E aquilo me deu, sabe, foi me dando um alívio, Uma porque esperança, uma né? Uma esperança, um esperança, conforto, né? exatamente. Ela falou, quando a gente estava na igrejinha da Fernão Dias, nós tínhamos de 250 a 300 membros. E esses 250 membros oraram por mim. Então, assim, Rô, imagina hoje, nós temos mais de 1000 membros. Imagina a igreja inteira clamando a Deus pela tua Um vida. exército orando por É. você, né? Gente, sem brincadeira. Aquilo para mim, né, caiu. Uhum. Todas, Sim. A sabe? força que você precisava naquele momento, né? Exatamente. Aquilo eu me agarrei e eu pus na minha cabeça. Eu tenho que olhar para o que deu certo. Né? Eu tenho que me encorajar nesse testemunho, porque ela é um testemunho, né? Porque eu estava passando por um momento também, a gente vinha de um ano, que eu perdi 3 pessoas da minha família com câncer, Olha só. Olha. né? Foi meu pai, um primo e uma prima. Então, assim, foram 3 pessoas... E a prima por câncer de mama, né? Então já Exatamente. fica com isso. E o pai muito perto, né? Então, assim, já ali no núcleo familiar, uma coisa que Exatamente. trouxe um impacto muito forte Muito para você. forte. Ele teve um diagnóstico em 6 meses. Olha Ele partiu. Ele teve câncer no mediastino. Então, aquilo para mim, eu ia morrer também. Uhum. Né? E a Helena trouxe, né, essa palavra para mim, Rô,
né? Então, nós Sim. conversamos muito. A Helena que você diz é a Helena Hintz? Helena Rins. Por acaso, Aproveita para ela mandar um querida, abraço né? para Helena, minha amiga, um beijo enorme para você. Você A sabe? gente gosta muito da É. Helena. A Helena é uma bênção na nossa igreja. E são amigos assim é que fortalecem a nossa caminhada, né? Exatamente. Sim, é. A Helena é uma pessoa muito querida, porque a gente já trabalhou juntas, já fui auxiliar dela na IBD Infância. Muito bom. E, assim, ela é parceira comigo até hoje nessa questão, é uma pessoa que me ajudou muito, né? Não só ela, como mas tem mais Uhum. 2 pessoas muito queridas aqui da igreja que me apoiaram muito nessa caminhada. É isso que a gente queria também entrar nessa questão, né? Como foi esse convívio, apesar da pandemia, com os irmãos da fé, né? Com a igreja. Como vocês se sentiram? Como foi esse apoio deles? Foi muito bom, né? Então, como a Rosalina acabou de falar, né, o nosso primeiro contato, né, enfim, quando nós íamos iniciar o tratamento, até então eu falava, meu Deus, eu preciso comunicar à diretoria da junta que eu não vou ter condições psicológicas, estruturais para cumprir com os meus plantões, né? Então eu ia pedir uma licença, né, da junta por um tempo, né? E eu precisava conversar com alguém sobre isso. E ao mesmo tempo, a Rosalina, ela estava, né? Eu sabia que ela estava sofrendo, né? E eu também estava sofrendo. Quem acompanha, né, no meu caso, o marido, Sim. também sofre. Só que eu não posso transmitir para ela insegurança. Eu tenho que demonstrar força, né? Entendi. Não no sentido de, eu sou o homem da casa, eu sou machão, nada disso. Mas eu não posso demonstrar fraqueza para que não deixe Com ela mais... medo, né? Você não podia Isso, mostrar que mais estava com medo. medo de perdê-la. Isso. E aí teve um dia que eu falei, nossa, eu tenho que conversar com alguém. E me veio à mente na época, o presidente da junta. Eu fui no carro, na garagem, né? Eu moro no segundo, meu carro fica no segundo subsolo do meu prédio. Eu fui no carro ligar para ele e chorei, né? Porque nessas horas você também precisa botar para fora, né? Não dá para Desabafar, você né? segurar. Eu não podia chorar na frente dela, porque eu ia deixar ela mais desesperada ainda. Então, enfim, foi esse o conforto que eu tive. Essa pessoa, né? Que na época é o Gessé. Quero dar um abraço, Gessé. Grande Abraço amigo. para você, meu amigo. Foi ele que colocou imediatamente a Helena e o Reinaldo, né, Nesse em contato aí. com a gente, né, que imediatamente a Helena já ligou para a Rosalina, já conversaram e também já nos fizeram uma visita logo em seguida. Então, também, o apoio né? dos irmãos foi muito importante, né? Foi muito importante e tinha que ser dessa forma, não presencial, né? Sim, a gente Então, estava no período ainda restrito tinha por causa Sim, da essa realidade pandemia. da época, né? E a gente abriu visita antes de começar as minhas quimioterapia. Eu fiz 6 ciclos de quimioterapia a cada 21 dias. Então, antes disso, nós abrimos a casa para receber os irmãos. Então, a gente teve visitas. Teve a Helena, junto com o Reinaldo e o Hélio Camarinho. E depois de alguns dias veio o Ivo e a Sininha também, que também teve. Também, de qualquer forma, não podia abrir muito, porque não, você não período da podia pandemia. ter esse contato por causa da imunidade, de Mas qualquer forma, né? Num primeiro momento, então, assim, até certo ponto vocês estavam sozinhos, mas logo veio o apoio dos irmãos e aí vocês não se sentiram mais sozinhos, é isso? Exatamente. Resumindo, o apoio dos irmãos foi muito Exatamente. importante. Claro que foi. Porque, na Família verdade, da fé também, né? porque, na verdade, eu que não queria que falasse. Então, a gente acabou, né, se sentindo sozinho porque eu não queria. Uhum. Então, a Rosalina não queria. Mas, depois da conversa que eu Com a tive, Helena, eu preciso sim. Sim. Né? Todos nós precisamos dos irmãos e precisamos do apoio da igreja. Verdade. A igreja é importante nesse momento. E o Roberto, ele trouxe aqui, só fazendo um parênteses, mas eu acho que é muito importante porque, assim, quem teve o câncer foi a Rosalina. E aí você virou o foco do cuidado e do carinho. Isso. E das pessoas ligando e apoiando. Mas o Roberto trouxe um assunto aqui que é muito importante e que a gente deve trazer em voga na hora do aconselhamento, do cuidado pastoral, das visitações e da atenção da igreja, por exemplo, é quando ele falou assim, eu precisava desabafar. Eu fui para a garagem para ligar para chorar, né? chorar. Ou seja, a gente precisa se preocupar também com o cuidado de quem está cuidando. Então, cuidando de quem cuida é um assunto muito importante, que não deve ficar de lado nessa hora também. Então, um olhar
de capelania, por exemplo, e a gente tem aqui na igreja a nossa mestra aí, a Helenivação em capelania, ela até, a gente tem até um material que é Cuidando de Quem Cuida. Isso. Esse é um assunto que as igrejas e os irmãos deveriam levantar sempre. E agora, precisamos olhar para quem está cuidando lá e ver o que está acontecendo. Foi isso, Roberto? Vocês sentem que isso fez a diferença também, né? Sim, com certeza, fez toda a diferença, enfim. Esse apoio, né, que a gente teve, apesar de não ter a presença física no momento, a gente sentia, né, que as pessoas estavam ali conosco, né, mesmo que remotamente, através de mensagens, através de ligações, enfim. Vocês não se sentiram sozinhos, Não, né? de Não. forma alguma. De forma Pelo alguma. contrário, eu recebi uma enxurrada de coisas boas, né? E então eu recebia mensagens, né? Eu até comento que teve uma senhora aqui da igreja que um dia, num domingo, me ligou e falou: filha, e a gente tinha pouco contato, não era aquela pessoa, é minha amiga, Sim. é uma pessoa da igreja, uma senhora. Conhecido, né? Ela ligou para mim e falou: filha, eu tô te ligando porque Deus pediu para eu te ligar, Ó. tocou no meu coração para eu ligar para você. Olha só. E eu estava muito precisando, porque eu já tinha ficado internada. Foi minha primeira quimioterapia e minha primeira internação. Quer dizer, foi primeira e única, mas foi difícil, né? Porque é uma coisa muito dolorosa. Mas os irmãos, gente, eu recebi muito carinho, muito amor, né? Eram ligações, eram mensagens, eram louvores. Então, tinham pessoas que ligavam e deixavam... Eu não atendia, deixava a mensagem no minha caixa. Dava um áudio lá e tudo mais. Então, A igreja amparou vocês, né? muito. Com Eu, assim, cuidado, com atenção. e isso fez toda a diferença na nossa vida. Gente, o programa tá bom demais, está fluindo, a conversa está avançando aqui e a gente poderia ouvir mais ainda detalhes dessa trajetória, de como foi a chegada desse impacto, dessa onda, de uma tempestade, por exemplo, do câncer que veio sobre a Rosalina. E você que está chegando agora, de repente chegou no meio do programa aqui, está acompanhando com a gente vai precisar dar um break agora, o nosso intervalo, e a gente volta daqui a pouquinho com o nosso segundo bloco, porque está correndo o assunto, mas a gente precisa também, já que o tema de hoje é vencendo com a fé, e aí quando, por exemplo, uma doença ou qualquer outro grande problema abate aí, né, a vida das pessoas, como que a gente vence com essa fé? Daqui a pouquinho a gente volta com o segundo bloco, vamos aos nossos intervalos. $100 mil seguidores, essa é a meta do canal do Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Rumo aos 100 mil seguidores. Olá, eu sou a Patrícia Castro, sou administradora. E eu sou Paulo Henrique, eu sou auditor. E nós somos do UNO. Paulo, como você chegou no UNO? Em 2019, eu estava querendo me integrar na igreja, um grupo de mesmo perfil, e aí eu encontrei o UNO. Me identifiquei de imediato. E você? Eu entrei no UNO em 2018, no ano da formação, e encontrei pessoas da mesma faixa etária com o mesmo propósito que o meu. Isso mesmo, UNO, um novo olhar, um grupo de crescimento espiritual, comunhão, relacionamento e lazer. E você sabia que hoje nós somos 240 participantes presencial e online do Brasil e do mundo, membros e não membros da IPP? É isso mesmo, participe, acesse o nosso Instagram, @UNOIPP e junte-se a nós. As novas gerações estão sendo bombardeadas pelo mundo. Você está passando o bastão da fé para as novas gerações? De 5 a 8 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 5ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema
Avivamento para as novas gerações. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Ronaldo Lidório, Paulo Mazzoni e Rafael Abdala, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tippett. Louvor com Guilherme Kerr e César Elbert. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização: Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio: Junta Missionária de Pinheiros, Editora Ezion, EAD Mackenzie Polo Pinheiros e EAD Pinheiros. Transmissão IPP-TV. 5ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. O avivamento para as novas gerações. E voltamos agora com o nosso Bem Casados, justamente na temática de hoje, Vencendo com a Fé. O que fazer quando, por exemplo, um grande problema, e no caso aqui do nosso casal convidado, uma doença, o câncer veio sobre a vida da Rosalina, e o Roberto acompanhando de tudo ali de perto e tendo que ser o esteio, o apoio, a rocha na vida da sua esposa, para segurar esse momento em que eles tiveram que fazer o tratamento, porque foi um câncer de mama, e ao mesmo tempo eles tiveram que enfrentar isso com o apoio dos amigos, foi o que a gente viu aqui no primeiro bloco, contaram a história, o apoio da igreja foi essencial, mas agora a gente vai tratar com algumas perguntas aqui, como que vocês enfrentaram isso com a espiritualidade, com a fé, qual foi a diferença que isso fez na vida de vocês, né? Então eu queria começar perguntando, né, assim, uma coisa que, até pelo devocional que a gente deu no começo, em algum momento, assim, vocês acharam que Deus não ouvia a oração de vocês? Teve algum momento que isso bateu uma dúvida, aquela coisa assim, será que Deus vai nos responder? Será que tem um silêncio? Será que Ele vai dizer não? Como é que foi isso? Sim, bate assim um medinho, né? Você fala com Deus, né? E a gente até pergunta, por que eu? Né? E tinha medo, sim, tinha um medo da resposta que ele ia me dar. Eu tinha medo da resposta, da cura dele não ser a cura que eu queria, né? Porque quando a gente passa por esse problema, a gente sabe que a morte está ali. Todos nós sabemos que vamos morrer e que pode ser a qualquer momento. Mas quando você tem esse diagnóstico, você fala, a morte está ali do lado. Próxima, né? Está próxima. Então, em alguns momentos, mas eu tive esse medo, sim. Eu tive essa, né? Será que Deus está ouvindo Está ouvindo as minhas orações, Uhum. né? Que eu até comentei aquela hora. Eu pensava na minha filha. E eu levei essa oração para Deus, né? E eu falei, Senhor, me dê uma oportunidade, né? Me dê essa oportunidade. Então, nesse momentozinho, você vai, né? O interessante é que você abre, assim, Rosalina, para a gente uma perspectiva muito interessante. Você está clamando pela sua cura, mas você não está clamando por si só. Porque, como toda mãe que tem um amor abnegado, você quer compartilhar ainda da sua vida para que a sua filha seja abençoada. É mais ou menos isso? É como se ela Exatamente. quisesse ficar curada pela filha, Exato. não por você, né? É isso que eu Tipo, tô se você quer percebendo. ficar Amor de curada mãe, gente, isso aí não tem amor jeito. de mãe. como mãe, você queria continuar viva para poder ver a sua filha viver, Exatamente. né? Não Você participar meramente desses por momentos, você. é claro. Exatamente, junto com meu marido. Né? E você, Porque- Roberto, como é que foi esse momento aí das orações, a sua expectativa? Olha, no começo, lógico, a gente sente muito medo, né? No início do tratamento e tudo mais, né? E aí eu recorri à palavra, né? Para ter esse conforto, ter essa esperança, ter essa resposta de Deus. Enfim, você encontra muitas respostas na Bíblia, mas uma que eu me apeguei muito foi Isaías 41:10. Opa. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel.
Então era exatamente isso que a gente precisava naquele momento, né? Nós precisávamos de ajuda, nós precisávamos nos fortalecer, né? E a palavra de Deus, ele está dizendo isso. Então aquilo, ele estava falando comigo ali, não se assuste, né? Eu estou contigo, eu vou ficar com vocês, né? E eu vou estar contigo em todo momento, né? E algo interessante, pastor, a sua devocional, né, de Jesus no barco foi exatamente a passagem que eu tomei também para mim, porque nós iríamos entrar numa tempestade, e a tempestade ia ser pesada, né? Nós sabíamos disso. Mas Jesus estava com a gente ali. Então, estava conosco ali no barco, na tempestade, mas ele não estava dormindo, não. Ele estava segurando a nossa mão ali, né? E indo junto com a gente, para a gente passar por aquilo. E sabia que aquela tempestade ia passar, né? Então, foi essa a confiança, apegado na palavra que a gente... né, que eu tomei para mim, né, que eu levei para minha família, para a gente passar por É isso que a gente não deve duvidar, né? Jesus está presente, mas ele vai atravessar as tempestades com a gente, né? E não importa o que aconteça, ele vai estar sempre com a gente. Sim. E eu acho que assim, o que vocês trouxeram para a gente nessa noite aqui, essa questão da espiritualidade ficou muito claro, é que tanto a oração quanto a palavra fizeram a diferença para a vida de vocês, é isso? Sim, com certeza. Né? Eu posso ler um versículozinho? Claro, porque assim, por favor. era o que me seguia, né? Porque assim, o tratamento ele é difícil e doloroso, né? Então, e foi longo. Então, eu passei por 6 ciclos de quimioterapia, mais a cirurgia, que foi toda retirada e esvaziamento axilar, e 25 radioterapia. E quando eu estava ali naqueles meus momentos, né, de dor, né, e eu... Dor física, né? Física. E eu abria minha janela e olhava para fora e dizia: eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmo 122. 121, 1 e 2. Então, assim, foi assim, era o versículo que estava na minha boca diariamente. Foi a sua âncora. Minha âncora e pastor. No meio da tempestade. No meio da tempestade. E vou dizer mais. Os louvores, eu me enchi. A minha casa se encheu de louvores. Vou fazer um resumo aqui, então, para você que está nos assistindo. Veja de que maneira eles encontraram confiança. E foram citados vários meios aqui. A gente, como cristão reformado, a gente fala assim, meio de graça. Então, os meios de graça que Deus concede para você atravessar grandes problemas. Oração. Palavra. A fé exercida, né, nesse momento aí, para confiar em Deus, porque Ele está presente, né, Roberto? E, ao mesmo tempo, louvor. Então, isso reforçou, né, a comunhão com os irmãos, que é outro meio de graça. Então, uma dica aí que fica já para você nessa noite, para cada um de nós, para mim, para a Michele, vai atravessar uma tempestade. Não seja ali tímido, mas tome dos meios de graça para atravessar com confiança. E aí eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, né? Como que vocês definem a fé de vocês? Porque a fé pode ser definida. Ela pode ser pouca, ou ela pode ser uma grande fé, né? Quando Jesus fala lá sobre o centurião, nunca vi em Israel tamanha fé como essa, daquele homem que diz, olha, se o Senhor der uma palavra, eu sei que o meu servo vai ser curado. Ao mesmo tempo, quando a palavra própria vai dizer lá, ajuda-me na minha falta de fé, ou seja, às vezes a fé pode até faltar, mas Jesus também disse que se a fé for com o tamanho de um grão de mostarda, né, ela pode vir a florescer e trazer vida. Nesse ponto, nesse sentido, de uma fé que pode ser aumentada, pode ser diminuída, ela pode faltar muitas vezes, como que vocês definem a fé de vocês antes da doença e depois da doença? Fala pra gente, vocês dois aí, um pouquinho. Olha, eu sempre fui uma mulher de fé. Mas depois de todo esse turbilhão, todo esse problema dessa doença, é muito maior. É muito maior. A gente crê, a gente tem essa fé. A fé de que a gente tem um Deus do impossível. E Ele era o Deus do impossível. E Ele é na minha vida, diariamente. A sua fé foi aumentada, então? Foi aumentada. Depois do câncer? Foi aumentada, pastor. Aumentou. Aumentou. E você serve como testemunho para as pessoas? Sim. Que lindo testemunho, né? E
sempre ligavam as pessoas para conversar comigo, para me dar força. A pessoa falava: poxa, eu te liguei para falar com você, para te dar uma força. Eu estou saindo daqui. É normal. É, É normal. A mas gente que é pastor acontece isso. A gente vai visitar para consolar e a gente sai consolado. E aí, Roberto, a sua fé? Olha, Depois de desabar, chorar, falar com. não, com certeza. Posso dizer com absoluta certeza que a fé fortaleceu ainda mais, né? É, da mesma forma que antes do diagnóstico não passou nada pela minha cabeça sobre o que seria a doença, né? Da mesma forma, durante o tratamento também não passou na minha cabeça em nenhum momento que não daria certo, né? Eu tinha plena certeza que viria a cura, né? E por essa certeza, né, de que Deus estava ali conosco, passando junto conosco sobre toda aquela situação. E posso dizer com toda certeza que se não fosse pelas orações dos irmãos, né, a igreja orando pela gente, nos ligando, nos fazendo videochamadas ali, essas orações que nos fortaleceram também, que nos ajudaram a passar por isso e fizeram com que a gente soubesse que, né, queria passar por isso ilesos, e no final ia dar tudo certo. E vale lembrar aqui, você que nos assiste, que ele estava enfrentando esse câncer no meio de uma pandemia, o que agravava mais ainda a situação, né? exatamente. O medo e a questão da imunidade, etc. E a última pergunta desse nosso segundo bloco, que já está chegando ao final, vocês sentiram o agir de Deus em cada detalhe e como? Então, assim, das experiências do começo da notícia até o final, conta aí um pouquinho para a gente como que vocês sentiram o agir de Deus. Olha, a primeira coisa foi eu ir para o AC Camargo, eu ir para um hospital de referência de câncer, porque Deus te conduziu me até lá. conduziu até lá, porque se eu tivesse ido num outro mastologista, eu ia demorar um diagnóstico, Uhum. né? Então, ali eu já senti a mão de Deus, né? Cuidando de mim. E todo o tratamento e tudo que a gente passou, a mão de Deus estava ali diariamente. As ligações. As ligações. Eu quero voltar só um pouquinho assim, porque você percebe, você tinha ele como a sua âncora, a sua segurança. Você acha que Deus agiu também atrasando o médico ali para que você recebesse a notícia sozinha? Sim, Para que você fosse forjada, por exemplo? sim, Que você teve que enfrentar a notícia sozinha. sim, Tem agir de Deus nisso também? tem. Por quê, Rosalina? Por quê? Porque ele queria trabalhar na minha vida, né? Porque provavelmente se eu tivesse recebido a notícia, eu teria desabado ali com ele, poderia ter tido um desespero maior. Eu acho que ele ia ficar emocionalmente abalado, não ia conseguir prosseguir com o trabalho dele que ele tinha naquele momento. Então, Deus não faz nada por acaso, e sim tem um propósito. Tem um propósito? E era o momento para eu estar sozinha com ele, porque eu voltei conversando com Deus. Olha só. Eu voltei num Uber conversando com Deus. Será que não foi aquele momento assim, Deus preparou, né, tudo ali que você ficou sozinha, recebeu o diagnóstico sozinha, Isso, quer dizer, você achando que estava sozinha, mas Deus falando com você, você não está sozinha. exatamente. Você vai passar pela doença, mas eu estou com você. E do mesmo modo o Roberto, né? Porque teve que receber essa notícia sozinho no trabalho, né? Sim, E Deus exatamente. agindo ali com você também, né? Mesmo eu estando muito apavorada para contar, né? Mas Foi na partir daquele momento que eu cheguei e falei, meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda. Porque eu sozinho não vou conseguir. É claro, Então, me ajuda. na individualidade, Deus trata como casal, mas Ele quer tratar também forjando o seu caráter na individualidade. exatamente. E assim a gente encerra esse nosso segundo bloco, com muita pena, né? Porque a gente queria falar muito mais coisas aqui, mas o tempo voa, né? Então está correndo aí. E a gente só queria, assim, de verdade, agradecer muito por esse testemunho impactante de vocês na nossa vida e ver que Deus agiu em cada detalhe, conduzindo vocês individualmente para tratar vocês, dando os meios de graça com os irmãos que apoiaram, né, desde o começo, e a fé de vocês fortalecida. Muito bom. Mas eu queria passar para a Michele, porque aí vem um momento muito especial agora. É uma história tão linda que realmente não dá vontade da gente parar, né? A
A gente quer continuar aqui só ouvindo e recebendo desse testemunho tão lindo. Mas agora é aquele momento tão aguardado do final, né? Dica do casal, né? E eu queria pedir para vocês, como casal ou a Rosalina, que vocês dessem uma dica né, das pessoas que estejam passando por, seja uma doença, né? Qualquer situação difícil na vida, que realmente seja uma tempestade aí que abala a família, abala a pessoa de forma individual e abala a família. Que dica vocês deixam para as pessoas que possam estar passando por isso nesse momento? Que entregue a sua vida para Deus realmente, né? Não tem ninguém além de Deus na nossa vida. É crer em Jesus, né? Ter Ele como o nosso único Salvador. É Ele que cura, né? Às vezes a gente quer do nosso jeito, mas Ele quer do jeito dele. E a gente tem que aceitar o jeito dele. E o jeito dele é o melhor para todos nós. Então, assim, crê em Deus, né? Cuide da sua família, sabe? Meu marido foi parceiro demais comigo, minha filha também. Eu não falei muito da minha filha, mas ela foi muito parceira. A Raquel Né? foi muito forte nesse. Ajudou vocês Ela foi bastante? muito forte. Demais, da Olha só. conta. A Raquel ia tocar louvor na jovem, beirada né? da minha caminha. Manda um beijo para 20 ela aí. aninhos. Raquel, filha, mamãe te ama, a Rachel da minha vida. E eu sou muito grata, né, pela fé que a Raquel tem e pelo cuidado que ela teve comigo, tanto ela como Graças a o Deus. Beto. Então, os dois foram muito presentes. Meu marido foi muito parceiro. E eu deixo para os casais, né, tanto para a mulher como o homem. Houve uma enfermidade, gente, abrace seu marido, a sua esposa, cuide dela, porque tudo isso tem o amor de Cristo. E o amor de Cristo está em cada um de nós, do meu marido, dos irmãos da igreja. E foi assim, esse amor de Cristo em cada um que eu conheci de pertinho, pastor. Muito bom. Eu caminhei com Cristo, sabe? Ele caminhou comigo e me carregou no E colo. o amor venceu o medo, né? E o amor venceu o medo. Muito bom. E é isso. Roberto. Bom, o que eu posso falar nesse momento, né? Numa situação dessa, onde cada um, né, passa pelas suas dificuldades, as suas doenças, as suas enfermidades, né? A única coisa que eu posso falar, gente, confia em Deus, né? Tem situações que a gente não consegue ir sozinho, como eu disse agora há pouco, né? Então, enfim, Senhor, me ajude, Senhor, carregue meu fardo, me oriente, me dê tranquilidade, me dê orientação, porque eu sozinho não vou conseguir, né? E você, marido, que por acaso tem a sua esposa que está com câncer, ou vice-versa, apoie, fique do lado. Essa pessoa precisa muito do seu apoio, né? E isso é fundamental, né? E o amor em família, o amor em Cristo, enfim, tudo isso é fundamental para passar esse momento, né? Que não é algo assim, não é fácil, é doloroso, tanto para quem faz o tratamento como para quem acompanha. Então, assim, sempre se preocupem com esse lado espiritual de saber entregar tudo isso para que Deus possa orientar e ajudar a passar por essa tempestade. Olha só. Eu gosto sempre de resumir a dica do casal, né? Então você acabou de ver agora a Rosalina falando, né? Confie no amor de Deus, porque o amor vence o medo, vence todo o medo. E o Roberto falou para a gente aqui, dizendo, olha, fique o tempo todo ao lado do amor da sua vida. Resumindo assim, né, Roberto? Não abandone a Deus, não desista, né? E não desista de quem está do seu lado. Exatamente. É isso. Bom demais. É isso mesmo, pastor. Ai, que lindo. E agora o outro momento já, né? assim, Aproveitando, né? já estão ali juntinhos, né? E agora eu ainda digo sim. Rosalina, eu ainda digo sim para o Roberto. E Roberto, eu ainda digo sim para a Rosalina. Momento de declaração, coraçõezinhos no ar. Loves in the air, Né? pessoal. Vai encher de coraçãozinho aqui agora. Coraçõezinhos. Esse momento fantástico. Momento de declarar o seu amor, né? E de falar, por que eu ainda digo sim? E aí agora assim, ó, vocês vão virar um pro outro e é Isso. olho no olho, A tá? gente não tá aqui, não tem ninguém Diz que a gente não tá aqui, assistindo. só vocês. Só Por que eu ainda vocês. digo sim? Eu digo sim porque
Desde quando eu te vi pela primeira vez, eu sabia que você era o homem da minha vida. Eu já tinha pedido para Deus esse homem maravilhoso, né? É um excelente marido, um excelente pai, é o homem da minha vida, é o que cuidou de mim, assim, diariamente durante todo esse processo de quimioterapia, que era um tratamento difícil, foi bem difícil, e você cuidou de cada detalhe, né? Então, eu sou grata a Deus, e eu digo sim sempre para você, porque você é o homem da minha vida, e eu te amo. Uhul, muito bom. Ô, Roberto, eu Vai, sempre falo assim Roberto. para os maridos que estão aqui, eu falo assim, ó, a régua tá lá em cima, irmão, agora é contigo. Agora complicou, né, pastor? Aham. É, Olho no olho. Respira. eu digo sim para você, Rosalina. Nós estamos quase completando 25 anos de casado, né? Não é algo... Passamos por diversas situações. Não foi mais atualmente a doença, né? Mas passamos por outras situações difíceis na nossa vida também. Desemprego, falta de dinheiro. E em todos os momentos você esteve do meu lado. Você me ajudou do que você podia. Você me acompanhou em tudo. Então, essa é a mulher que todo homem deseja ter. A mulher que é companheira e que sustenta o marido, no sentido de não deixar ele cair nos momentos mais difíceis da vida. E eu cuidei de você e vou cuidar de você enquanto Deus me permitir que eu cuide de você. E sou grato a Deus pela sua vida, pela mãe que você é, por ter desde quando ela era bebezinho, você, antes dela dormir, você ia lá com ela ensinando ela a orar, né? Então, são essas marcas que eu tenho na minha vida como uma mãe e uma esposa que você é. Deus abençoe sua vida e eu amo você. Sensacional, Pode dar gente. A gente beijinho. está chorando junto Ah. aqui. Agora, esse programa faz isso com a gente, e é o que a gente espera para você, para a sua vida, para a sua família. A gente está chegando ao final, mas antes da gente encerrar aqui com os nossos convidados, que foi muito emocionante, fica aí a dica literária da nossa editora Ezion, a sua editora missionária, a respeito do assunto de hoje, sobre sofrimento, né? E aí a gente tem 2 livros especiais. Roda pra gente. E hoje temos 2 diquinhas de leitura para o casal. A primeira, Seleções da Biblioteca de Spurgeon, Sofrimento. O livro traz reflexões de grandes nomes sobre um tema recorrente entre os filhos de Deus, o sofrimento. A obra o levará a um conteúdo rico que desejará ler de forma lenta e reflexiva, muito enriquecedora e encorajadora para a meditação sobre esse tema tão pouco compreendido. O próximo livro, A Graça de Deus no Seu Sofrimento, de David Pondson. É fácil perceber a graça de Deus quando as coisas vão bem, mas no meio do sofrimento, quando não vemos nenhuma mudança positiva no horizonte de nossas circunstâncias, podemos começar a questionar a bondade de Deus. A leitura nos convida a lançar a âncora de nossa esperança no Deus que promete estar sempre conosco e nos abençoar, mesmo quando estamos em meio às mais duras provações. Então essas são as dicas de hoje. Acesse o site agora mesmo, www.editoresion.com.br. Então você acabou de ver no vídeo aí justamente a nossa dica literária. E os livros estão aqui comigo, maravilhosos. A Graça de Deus no Seu Sofrimento, de David Pondson. E esse livro é maravilhoso porque você precisa entender mais como que a graça de Deus age no seu coração, mesmo você passando pelo seu sofrimento aí. Se você viu o exemplo aqui, por exemplo, do casal. E também tem aí o do Charles Spurgeon, né? Seleções para o Sofrimento. Eu amo Charles Spurgeon, ele é sensacional. Toda vez que você adquire um material na editora Ezion, você está ajudando, auxiliando a obra missionária. Perfuração de poços que a nossa igreja faz, cestas básicas. Por isso, todo o lucro da editora Ezion é revertido para missões e para a glória de Deus. Chegamos ao final. Aí a gente diz assim, não queria que acabasse, né? Esse momento. A gente quer agradecer muito vocês, Roberto, Rosalina. Que Deus abençoe a vida de vocês. A palavra com vocês aí, por favor. Eu agradeço por poder participar desse programa, né? É o 3º. E poder, dentro desse tudo que a gente conversou, levar o amor de Cristo para vocês e dizer que juntos, em casal, as coisas ficam mais leves. É difícil, mas fica mais leve, e eu sou grata por fazer parte desse momento aqui, como casal.
agradeço o pastor, agradeço a Michele pela oportunidade, né? E eu vendo ali, no banner ali, só dá amor quem tem amor para dar. É verdade. Então, assim, isso é para quem fez o ECC, né, sabe muito bem dessa frase. E para quem não fez o ECC, façam, porque é algo que muda muito a vida das pessoas. Muito muito bom. a vida dos ECC é casais. Encontro de Casais com Cristo. Isso, Ou seja, Cristo tem que estar no barco do casamento, né? Exatamente, sempre. Muito obrigada, gente. Estamos encerrando mais um programa, uma peninha. Gostaria de ficar mais aqui. Muito obrigada mesmo por vocês terem aberto o coração de vocês, nos emocionado. Acho que deve ter emocionado vocês aí também. Com certeza. Muito obrigada. Eu que E agradeço. pedimos que Deus continue abençoando a vida de vocês, fortalecendo esse amor tão bonito. Lindo testemunho para outras pessoas e para a filha de vocês, né? Que viu vocês Verdade. como um casal ali firme, Ela forte. leva um O pai, legado, né? Um sim, legado que ela o recebe. pai dando auxílio à mãe, a mãe sempre ali também cuidando do pai. Lindo, lindo testemunho. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Bom viu? demais. Obrigada. E agora, para encerrar, a gente quer orar com você, para que Deus abençoe a sua vida e abençoe também a vida do nosso casal convidado. E esse momento de oração a gente faz junto aqui, por isso vamos orar juntos. Deus, nós te louvamos mais uma vez por esse programa, esse episódio do Bem Casados, que falou ao nosso coração, a emoção veio forte, mas o ensinamento da tua palavra é que quando o Senhor está no barco da nossa vida, do nosso casamento, mesmo que venha tempestade, ela se cala diante do Senhor. Agradecemos pela cura da Rosalina, e que isso gere esperança na vida do teu povo. E aqueles que nos assistem agora, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, traz uma bênção especial sobre cada lar, fazendo com que a tua soberana, boa, perfeita e agradável vontade sejam sobre as vidas dos meus irmãos e irmãs que assistem aqui. E nós oramos agradecidos por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Até o nosso próximo Bem Casados. Fique com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.